mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Fábio Romualdo Academy, um programa feito por médico do esporte para a população em geral, para você que é tenista, para você que acompanha as lesões que podem acontecer, seja por meio da preparação física, da fisioterapia ou da medicina. Esse vídeo aqui é para provar o quanto as lesões no tênis são relativamente raras, mas que elas merecem todos os cuidados pertinentes aí a todas as pessoas. Meu nome é Fábio Romualdo, sou médico do esporte e faço esse canal aqui para divulgar a nossa área, a nossa especialidade, fazer com que as pessoas se machuquem menos, sabendo o que pode acontecer. Então vamos pegar emprestado aí a literatura do British Journal of Sports Medicine, nesse artigo de 2006 que fala sobre as lesões em gerais nos tenistas. Então, o que é sempre importante a gente estar falando é a quantidade de pessoas que participam das federações ou treinam de uma maneira amadora em todo o mundo. Só na International Tennis Federation são mais de 200 países afiliados e, como não poderia ser diferente, as lesões que acontecem no tênis, elas são relativamente parecidas com todas as outras que acontecem em outras atividades esportivas, tanto em nível recreacional, nível universitário ou, mais comumente falando de lesão, em nível profissional. Então a incidência ela é bastante variada, até porque existe uma diferença muito grande quando nós falamos de como classificar a lesão, e vamos falar lá para frente, mas os estudos aí, eles chegam até 3 lesões por ano, né, por atleta. Também não é um número tão baixo se a gente for pensar disso, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses números lá na frente também. E quando nós falamos, obviamente, ele tem todo um componente de quanto mais joga, maior a chance de lesão, nós falamos de 0,04 até 3 lesões a cada 1000 horas de treinamento, sendo, sem dúvida nenhuma, talvez o mais famoso, o tênis elbow como uma das lesões onde tem uma maior prevalência, podendo chegar em estudos que variam de 35% até 40% das lesões em tenistas, que são números relativamente altos. E quando nós falamos de lesão, várias situações elas precisam ser entendidas para não se criar nenhum tipo de situação de preconceito ou achar que sempre vai ter um problema quanto a isso. Então a localização das lesões, elas acontecem tanto em membros inferiores como em membros superiores, com uma ocorrência das lesões agudas mais frequentes quando nós falamos em membros inferiores. A severidade das lesões também foram analisadas do jeito que a gente estava falando, mas raramente nós entendemos por lesões com necessidade de tratamento cirúrgico, não é uma coisa tão comum. Quando comparamos homens com mulheres, nesses estudos que a gente tem aqui dessa revisão bibliográfica, né, homens atingiram 1,6 lesões a cada 1000 horas de treinamento contra uma lesão a cada 1000 horas de treinamento nas mulheres. São incidências, repito, relativamente baixas, mas muito interessante, trabalhos onde você consiga lidar com pessoas durante um tempo tão prolongado. É uma situação que infelizmente é muito rara no nosso país, aqui o Brasil, não é muito característico por lesões nesse sentido. Ao se falar por ano ainda nessas incidências, 0,46 lesões nos homens contra 0,42 lesões por mulheres. E a variação das idades vai depender demais também da característica de cada situação, de cada local. Ele vai variar demais, mas o esporte hoje, o tênis, é uma situação que não é tão incomum pessoas com mais de 75 anos praticando, né, seja simples ou dupla, o que evidentemente vai elevar o número de lesões em pacientes com um pouco mais de idade. O nível do treinamento, da mesma maneira, é meio que claro, até pela quantidade de horas treinado, mas quanto maior a performance desses atletas, maior o número de lesão.
Então, o que seria um número de lesão, um volume de treinamento a se preocupar? Então, no caso do tênis elbow, na epicondilite do cotovelo, para tenistas recreacionais se entende por pessoas que fazem tipo de treinos por mais de 2 horas de treinos por dia. E provavelmente por causa do nível de intensidade, atletas com um nível mais alto, profissionais, eles têm as mesmas lesões quando trabalhando menos do que essas 2 horas. Então, o que termina fazendo uma grande diferença quando dos trabalhos científicos é você definir o que é uma lesão. Então, as lesões elas variam de métodos, de profissionais, de autores, mas classicamente elas são definidas como problemas médicos que demandam uma assistência ou um atendimento médico. Então isso é muito abrangente, o que faz ter definições sobre lesões relativamente mais diferenciadas. Muitas vezes os trabalhos têm uma certa dificuldade para caracterizar o que seriam basicamente queimaduras de sol, ou abrasões, ou aquelas situações onde você tem alguns machucados na pele, e aí dessa maneira você vai ter uma grande variação de resultado de um para o outro. Então aqui falando nas Olimpíadas de 2004, um trabalho que fica restrito a um procedimento profissional, foi tido uma incidência de 0,8 lesões por jogo, né, sendo 54 lesões a cada 1.000 partidas. Né? E se você for comparar isso com outros esportes, as incidências elas são menores. Então, quando se fala de jogadores de handball, por exemplo, são 114 lesões a cada 1.000 atletas. E futebol, 108 lesões a cada jogo. O voleibol, ele já baixa mais, é um esporte com bem menos lesão, variando aqui cerca de 8 lesões a cada 1.000 partidas. Dessa maneira, comparando aí entre trabalhos, muitas vezes você também vê algumas alterações, pelo que a gente falou lá atrás, como você vai caracterizar esse tipo de lesão. Dessa maneira, nunca deixamos de falar a comparação com outros esportes, né? Como falamos lá atrás do voleibol, do futebol, aqui a gente também tem trabalhos onde fazem comparações com atletas de corrida ou atletas onde praticam outras atividades, sempre em números relativamente comparados, próximos. Nesse outro trabalho, um pouco mais recente, de 2018, onde a gente fala da epidemiologia das lesões nos tenistas profissionais, nos tenistas em geral, desculpe, nós falamos de lesões em várias situações diferentes. Então, vamos falar individualmente aqui para citar, para saber se você é um atleta de tênis e tem alguma dor no ombro, você pode estar tendo uma lesão no manguito rotador ou algum tipo de tendinopatia, que é o mais comum. Você pode estar tendo um impacto subacromial, alguma coisa parecida com uma bursite, ou eventualmente você pode estar tendo uma lesão labral, que são lesões relativamente mais graves, que são as slap lesions. Quando nós falamos do cotovelo, falamos tanto das lesões das epicondilites laterais, né, a mais comum, a tênis elbow, quanto da epicondilite medial. O punho, como não poderia ser diferente, também termina sendo um foco de muitas lesões ou de algumas lesões, quando se tem ou uma subluxação ou uma tendinite do extensor ulnar do carpo, basicamente relacionado ao movimento do punho contra a raquete, e isso, se for feito numa técnica que não seja uma das melhores, vai trazer algum quadro de dor inicialmente e, na sequência, alguma lesão. O quadril, que nós temos um vídeo aqui no canal conversando sobre as lesões do Nadal, que tirou do Australian Open agora de 2024, o trabalho cita basicamente lesões de estiramento muscular, que foi exatamente o que aconteceu com o tenista espanhol. Quando falamos de coxa e joelho, volta-se aos assuntos das lesões musculares,
Lesões ligamentares e rupturas são bem mais raras, juntamente com lesões de meniscos, e sendo mais comum também as lesões de tendinopatia. A torção de tornozelo ou a fratura de tornozelo já é uma situação muito mais comum. O tenista, via de regra, ele tem a base no pé muito firme e ter um tipo de lesão com o entorse de tornozelo se torna uma situação extremamente simples também. E talvez uma das maiores incidências é quando se fala no tronco como um todo. A quantidade de jogadores de tênis com lesões musculares abdominais termina sendo relativamente rara, mas dores na coluna, na musculatura paraespinal, na musculatura paravertebral, termina sendo uma situação muito mais comum. Alguma correlação com doenças discais ou hérnia de disco, elas precisam ser bem analisadas pelo médico que está fazendo o acompanhamento. E se a gente for fazer, notando esse gráfico, se note aí ao colorido, né, sendo 2016 a última coluna, ao longo dos anos você vê que existe uma grande variação entre as lesões em si, mas se você for fazer estatisticamente, as lesões, como nós falamos aqui da coluna, elas têm uma incidência extremamente alta, da mesma maneira que, se for analisando de uma maneira puramente visual, pé e tornozelo, juntamente com a coxa e o ombro, tem as suas incidências mais comuns. O tênis tem uma característica diferente de vários outros esportes, que é a caracterização do tipo de quadra. Então, são basicamente 4 tipos de quadras que o tenista tem, né? Na nossa realidade nacional, a quadra de grama, ela termina não sendo uma situação muito comum, mas vale a pena a gente falar sobre as quadras dita dura e as quadras de saibro. As quadras duras, elas têm um coeficiente de fricção maior, já que tem um potencial de absorção de choque extremamente menor, né? As bolas mais rápidas, quando se falam nessas quadras, você termina aplicando uma força muito maior nas extremidades superiores, o que evidentemente poderia levar uma lesão muito mais comum em decorrência desse tipo de quadra. O que é importante a gente concluir que, independente de qual metodologia, o tênis pode ser considerado como uma atividade de relativamente baixo risco, uma atividade segura, além de ser uma atividade extremamente interessante para que você brinque, para que você faça amizade e não vá raciocinar como um local potencial de lesões. É evidente que, se você não tem todos os cuidados necessários, o potencial de se lesionar aumenta bastante. Então, se cuida, treine direitinho, faça todo o protocolo dos alongamentos, dos fortalecimentos e principalmente o respeito à técnica para que esses números continuem bem baixos. Um abraço, segue aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você tem um tenista que está sempre se machucando, envia esse vídeo para ele. Se gostou...